8h07, estamos de volta com o Jornal da Integração. Para participar do programa é muito fácil. Os integrafones 3363-2488, 99188-6348. Se você está nos assistindo, por favor, curta e compartilhe a nossa transmissão. Aproveite para se inscrever em nosso canal. Nós não temos robôs, não pagamos para impulsionar as nossas redes sociais. É você que escuta a Integração Diocesana FM, a Rádio da Família, quem nos ajuda a aumentar a nossa presença. Nós vamos ter uma discussão nesses dois blocos do programa, um tema relativamente novo, mas que começa a preocupar os movimentos sociais. É o crescimento dos parques de energia eólicas aqui em toda a região. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o Monsenhor Luiz Pescarmona, Cláudio Novital, Vanúbia Martins e Josimar Santos. Vai ser uma roda de conversa, não obstante a mesa seja retangular. Você de casa pode participar também, perguntando, intervindo, 3363-2488, 99188-6348. Bom dia para todo mundo. Primeiro, Padre Luiz, por que é que vocês estão preocupados com o crescimento desses parques geradores de energia? Bom dia, Heraldo, e bom dia, queridos radio-ouvintes. Olhem, nós somos um grupo, uma entidade da Comissão Pastoral da Terra, isto é, a Diocese de Guarabira e também do Nordeste, tem esta entidade que se interessa da vida dos trabalhadores do campo, camponeses, mulheres e homens, e estamos preocupados porque os parques eólicos, isto é, estas torres que produzem energia, impactam muito a produção, impactam muito a terra que o trabalhador, o camponês tem. Ao longo do debate, nós veremos isso. Os amigos reunidos aqui, nós explicaremos por que a energia eólica tem vantagens, mas também desvantagens. É uma energia limpa, mas também é uma energia suja, e veremos isto aos poucos. Pois então nós já podemos pegar por esse pé, como diz o Matuto, quando está conversando, porque tem-se a impressão, Vanúbia Martins, que nós estamos diante de um paradoxo. Todo mundo procura energia limpa, energia eólica é energia limpa, todo mundo animou-se, mas, com o perdão do trocadilho, parece não ser tão limpa assim a produção dessa energia. Em que medida ela tem prejudicado a natureza e os pequenos agricultores? Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes. Esse é um discurso com que as empresas chegam no Nordeste para trazer energia, a produção, para produzir energia a partir do vento e a partir do sol, né? Nós temos não só as eólicas, mas eólicas solar. A Paraíba, ela é toda ensolarada. Então, começamos com um problema sério com a energia. A ocupação dos territórios camponeses pela energia, pelas eólicas, mas também teremos solar, né? Daqui a pouco, a região de Guarabira estará coberta por essas placas. Então, a energia ela é necessária. A gente sabe que o mundo está com problema de transição, precisa de uma transição energética, parar de utilizar petróleo, mas o que a gente tem entendido, e aí como disse o Padre Luiz, nós somos a Comissão Pastoral da Terra, e no Nordeste 2, os 4 estados, Paraíba, Pernambuco e Alagoas e Rio Grande do Norte, a gente começou a estudar esse tema, um pouco depois, inclusive, do que a Bahia, a CPT da Bahia já estava nos dizendo que era um grande prejuízo, mas a gente tem visto que é muita falácia, né? E ao invés da gente ter uma transição energética, a gente tem uma expansão energética. E essa expansão por cima dos territórios camponeses. Então, as pessoas estão perdendo muitos direitos, que acho que depois a gente fala sobre isso. Então, a energia só é limpa
na sua produção lá em cima. Mas quando ela está sendo instalada, não está sendo limpa, porque ela está desmatando, ela está interferindo na utilização da água pelas comunidades, tem privado comunidades de água, tem as comunidades que são extrativistas, que colhem o umbu, por exemplo, estão perdendo os umbuzeiros, e aí tem N situações que... É de umbuzeiro. Porque para a instalação dos parques, ela precisa de um desmatamento, né? Então, numa área para instalar, por exemplo, aqui na região do Curimataú, 300 torres, nós vamos ter 800 hectares desmatados. 300 torres? Então, 800 hectares são muitos hectares desmatados, né? Então, porque você tem o lugar da torre, mas você tem o entorno, você tem a estrada, você tem a linha de transmissão, e tudo isso está passando sobre os territórios. Então, a gente não pode... a conta não fecha sobre produção de energia limpa e o território sendo devastado. Pois não, moço. É importante saber que o Brasil é o 7º país no mundo produtor de energia eólica e solar. O primeiro é a China. No Brasil tem 10.500 torres. Tem 940 parques eólicos que geram energia pelo vento. No Nordeste tem o 90% dos parques eólicos. Então, a energia está espalhada às torres, mas no Nordeste, sobretudo. E no Rio Grande do Norte, nós temos 8.483 torres. Na Paraíba, apenas 870. Mas está aumentando, porque o governo está pensando, e acho que é uma coisa justa, que a energia mude da energia de combustíveis, energia térmica, né? Passe para uma energia moderna, menos poluidora. Todavia, como já disse, tem vantagens e tem desvantagens. Estamos pensando nisso. Edilson quer fazer uma pergunta, um dos âncoras aqui do programa. Parla, Edilson. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao Jornal da Integração, tema bastante importante. Depois de instalar essas torres, aquela área, ela fica imprópria para os agricultores, para os produtores daquela região? Veja só, primeiro bom dia, meu nome é Cláudio Honor, eu sou advogado e acompanho o GT de Energias Renováveis da Articulação do Semiárido da Paraíba. E nós temos analisado os contratos de arrendamento que as empresas têm firmado com as famílias agricultoras camponesas para a instalação desses parques eólicos. E essa pergunta é fundamental, porque para cada para cada aerogerador que é instalado, há uma área que precisa, que o aerogerador precisa para funcionar com eficiência, que eles chamam de área livre, né? O termo técnico que eles chamam lá, área de buffer. Na verdade, é uma área livre para o funcionamento, para não que haja bloqueio nos ventos, de modo que o aerogerador funcione com eficiência. Essa área é uma área que corresponde a um raio de 500 metros em torno de cada aerogerador, que corresponde a 78 hectares. Ou seja, para cada aerogerador deve existir uma área livre que, sob o controle da empresa, os contratos garantem esse controle, e só se pode atuar nessas áreas, produzir alguma coisa nessas áreas, se houver autorização da empresa. E, em geral, a empresa não autoriza para não impedir o funcionamento do parque eólico. Então, essa é uma diretriz que está em todos os contratos de arrendamento que a gente tem analisado. Esses contratos são leoninos, doutor Claudio Honor Vital? Os contratos são extremamente leoninos, abusivos, só estabelecem vantagens para as empresas. O contrato já começa dizendo que a propriedade do agricultor, 100% da propriedade, ela fica revertida para a geração de energia. O que é que o contrato diz? Pode ser utilizado para a atividade agropecuária, pode, se houver autorização da empresa e desde que não impacte, que não atrapalhe, né, que não interfira
na atividade de geração de energia. Então, a propriedade fica totalmente vinculada para a geração de energia. A outra coisa, né, é que, por exemplo, os contratos geralmente eles são firmados com um prazo de 30, 40, já cheguei a analisar contratos de 49 anos, com possibilidade de renovação automática a critério da empresa, né? Então isso significa que se um contrato for renovado, um contrato de 49 anos for renovado uma única vez, são 100 anos. Né? Então toda aquela família, as gerações daquela família estão comprometidas com aquele contrato. E o que é que o contrato diz ainda? Que a empresa pode, antes desse prazo, rescindir o contrato sem ônus, né? Sem ter que pagar indenização à família. Esse mesmo direito não é assegurado à família, porque se a família quiser desfazer o contrato, vai ter que restituir os investimentos que a empresa fez na área e é praticamente impossível para a família. Então, foi só um exemplo que eu dei para mostrar de como o contrato ele é abusivo, leonino e só beneficia as empresas. O nosso bispo diocesano, o bom paraibaiano, Dom Aldemiro Sena, está acompanhando o Jornal da Integração, manda um abraço para os entrevistados e cumprimenta pela importância do debate. Obrigado, Dom Aldemiro Sena, um luxo tê-lo como ouvinte. O moço levantou a mão por ali, eu já gostaria que a Vanúbia fosse se organizando, porque eu gostaria que nós pudéssemos falar também sobre os outros impactos, os impactos na fauna, a poluição sonora, os impactos nos ecossistemas, porque para as pessoas não pensarem que a CPT, que a igreja, é contra a produção de energia limpa, de energia renovável. Monsenhor? Não estamos contra, estamos informando que estas energias novas devem ser estudadas porque têm vantagens, sem dúvida alguma, mas também têm impactos ambientais, econômicos, também sobre a saúde. Mas queria perguntar ao Dr. Cláudio Honor, qual é a isca que a empresa normalmente chinesa, que isca usam para que o camponês, o trabalhador, ele alugue a área? Qual é a isca que eles usam? A isca, eu gostei do termo, a isca que as empresas utilizam quando chegam nas comunidades rurais é dizendo que o agricultor que arrendar a sua terra, ele vai passar a ter uma renda de 3, 4, 5 mil reais por mês, dependendo do número de aerogeradores que forem instalados por mês. Então, com essa isca, né, qualquer agricultor que está numa situação de dificuldade vai ceder e vai se animar para assinar o contrato com a empresa. Só que as empresas não informam, mas está escrito nos contratos, é que não há nenhuma garantia de que vai ser instalado o aerogerador na sua terra. E por que não há nenhuma garantia? Porque as empresas ainda vão desenvolver o projeto e vão avaliar tecnicamente e economicamente quais os melhores locais para instalar os aerogeradores. E o que é que dizem os contratos? Aquela terra onde não foi instalado o aerogerador, sabe quanto ela vai receber por mês durante todos os 30, 40, 50 anos do contrato? Tem contratos que falam em R$1 por hectare mês, tem contratos que falam em R$3 por hectare mês, tem contratos que falam em R$5 por hectare mês. Ou seja, a propriedade daquele agricultor, onde não foi instalado um aerogerador, ela vai ser vinculada, comprometida para o funcionamento do parque eólico. Pode ser que naquela propriedade seja instalada uma subestação, linhas de transmissão, abertura de estradas para o trânsito, né, dos funcionários da empresa, e mesmo assim, essa propriedade, o dono da propriedade continue recebendo aquele valor de 1, 2 ou 5 R$5 por hectare mês. Então, essa é uma isca e é uma meia-verdade, porque só vai ganhar um valor em torno aí de R$1.000 por aerogerador naquela propriedade onde foi instalado o aerogerador. Então, e inclusive, um detalhe que a gente precisa deixar claro é que onde é instalado o aerogerador, a família vai receber pela energia que for vendida.
Mas quem tem o controle de quanto é produzido, quanto é comercializado é a empresa. A família não tem nenhum controle. O dono da terra não tem nenhum controle sobre isso. Exatamente. Regivaldo está ouvindo a gente, vai fazer uma pergunta. Bom dia, Regivaldo. Regivaldo, câmbio. Aqui do Salgado, aos pés da Serra da Caxixa. Vamos O que nós podemos começo, fazer por favor. para impedir a instalação de uma torre... Eu aqui. Agora são 8 horas e 23 minutos, 8h23, para participar do programa. 3363-2488, 99188-6348. Posso chamar? Bom dia, Regivaldo. Bom dia, sou o Regivaldo, aqui do Salgado, aos pés da Serra da Caxixa. O que nós podemos fazer para impedir a instalação de uma torre nas nossas pequenas propriedades? E os trabalhadores podem fazer para impedir a implantação, a instalação de uma torre dessas perto de suas pequenas propriedades? Doutor Claudionor Vital. A primeira coisa é não assinar o contrato com a empresa. Essa é a fundamental, né? Porque a empresa só pode chegar nos territórios, só pode se apropriar das propriedades, né, de onde elas querem instalar o parque eólico, se as famílias arrendarem suas terras. Se nenhuma família arrendar as terras, eles vão ter que procurar outro lugar, eles não podem chegar ali. Então esse é o primeiro passo para impedir que as empresas cheguem e instalem aerogeradores nos territórios. Desculpe, doutor. Maria do Céu. Maria do Céu, você conhece, é do Polo Sindical aqui da Borborema, de toda essa articulação, minha querida amiga. Ela mora ali no Videl, ela não assina o contrato. Ela, o pai e a mãe não querem. Aí o vizinho vai, assina o contrato. Ela pode fazer alguma coisa? Essa é uma questão fundamental, porque para as empresas, elas só vão ter condições de instalar os parques eólicos se a maioria das famílias naquela localidade arrendarem suas terras. Porque, como eu já falei aqui, a empresa não só necessita da terra para instalar o aerogerador, ela precisa de toda uma área que ela tenha o controle dessa área para poder garantir o pleno funcionamento do parque eólico. Só para dar uma noção disso. Um parque eólico que ocupa, os aerogeradores ocupam uma área de 200 hectares, eu estou dando o exemplo do parque eólico lá da Serra da Borborema, que está sendo instalado no município de Pocinhos. Para esse parque eólico funcionar adequadamente, a empresa precisa de uma área de quase 3.000 hectares. Então, ela precisa do arrendamento de 3.000 hectares para fazer funcionar um parque eólico que ocupa diretamente, com a instalação dos aerogeradores, uma área de 200 hectares. Então, é as famílias se organizarem para não arrendarem suas terras. Mas aí você colocou, Heraldo, uma questão fundamental. Certo, então Maria do Céu não arrendou sua terra, mas a vizinha dela arrendou. Aí, essa é uma questão que traz um conflito para a comunidade e de fato, se a empresa for instalar, ela vai poder instalar na área da vizinha de Maria do Céu, mas o que ficar instalado ali não vai poder interferir, não vai poder prejudicar a vivência de Maria do Céu na sua propriedade. Então, o que vai caber a Maria do Céu, numa situação como essa, é buscar judicialmente a reparação ou até evitar que os danos, por exemplo, sobretudo os danos à saúde, lhe atinjam pelo fato de estar convivendo próximo a um aerogerador. Mas é uma questão complicada que traz conflitos. Essa é uma das questões que a gente tem refletido, é que onde esses parques eólicos chegam, eles também instalam os conflitos comunitários, né? Jogam famílias contra famílias, divisão. De comunidades, exatamente por isso, porque às vezes umas aceitam e outras que têm mais consciência não aceitam a instalação desses parques. Por isso que os assentamentos que têm associações já estão unidos e só podem assinar no conjunto quando foi combinado nas reuniões. Sempre tem alguém que quer, outro que não quer. Mas já tendo esta experiência de trabalhar juntos, é mais fácil para ele assinar ou não assinar conforme a conveniência. Agora, eu digo assim, não é bom que qualquer
assentamento ou camponês, no momento que ele pense de assinar, não é bom que tenha um advogado perto que leia o meu contrato, porque dificilmente estão lendo tudo, estão lendo as palavras grandes, mas as palavrinhas, as linhas, muitas linhas pequenas, quase ninguém lê. As mais miudinhas são as piores. As piores. É feito bula de remédio. Muito bem, é aí que tem um engano. Por isso que o aconselhamento... A isca está ali nas pequenininhas. Justamente. Por isso que é bom que não se assine individualmente, se assine coletivamente. Assentamento ou camponeses que vivem amigos, e possivelmente com a presença de um advogado que entenda, porque, desculpe, às vezes até os advogados têm dificuldade a entender as minúcias da coisa. Ou então são desonestos também, tem pouca ética. É interessante quando a gente diz assim, só lembrando que o melhor mesmo é não assinar. Mesmo assinando coletivamente, nós vamos ter um prejuízo muito grande para a comunidade. Mas quando a gente a CPT lançou a campanha em 2018, ainda, não assine sem conhecer, falava disso. Né? Primeiro, aí para o agricultor que está nos ouvindo lá da Serra da Caxeixa, a gente tem um apreço muito grande pelo espaço, um lugar muito bonito, precisa ser preservado. E a primeira coisa é isso, não assine. O segundo é juntar com os companheiros, a vizinhança, porque o prejuízo não é só de um. O prejuízo é de toda a comunidade. Como Claudionor disse, é um raio que chega a 48 hectares. Então, eu tenho 5 hectares, 10 hectares, vai estar nesse campo magnético que se produz. Então, primeiro caminho. Segundo caminho, juntar com a comunidade, com a vizinhança, conversar, procurar um advogado, procurar o sindicato e entender as letras miúdas do contrato. Né? Esse é o lugar. Vamos à Serra da Caxeixa. O Wagner Santos Lima, guardião da Serra da Caxeixa, 12, participa do programa agora. Parla, Wagner. Bom dia, Heraldo Luiz. Bom dia a toda a bancada aí do Jornal da Integração. Saudar também os companheiros Claudionor Vital e Vanúbia Martins, né, por estar aqui hoje trazendo à luz da sociedade aqui da região esse tema tão importante, mas eu queria deixar uma pergunta ao Claudionor e à Vanúbia, o impacto sobre o território na perspectiva do turismo, do ecoturismo. A exemplo aqui de Casserengue, que nos últimos anos a gente tem abrido oportunidades aqui a partir do turismo aqui na Serra da Caxeixa, onde a gente tem como missão transformar a Serra da Caxeixa em uma unidade de conservação, um parque estadual. Né? Quais as implicações se essas torres virem ser instaladas em nosso município, em nossas comunidades? Muito obrigado pela pergunta. 4 minutos de intervalo, a gente volta a partir deste ponto. Professor Rodrigo Ronelli, da Universidade Federal da Paraíba, nos honrando com sua audiência. Quem é inteligente, escuta o Jornal da Integração. Bom dia para Simone Lira, Dona Alícia, todo o povo da Cidade Alta, do Conjunto Major Augusto Bezerra, aqui em Bananeiras, acompanhando o jornal. Paula Duarte Guimarães, aquele abraço, Paula. Obrigado pela audiência. Tem fácil aí o Lucas com a camisa de Nossa Senhora do Livramento. Depois vocês passem lá na paróquia para comprar cada um uma camisa para ajudar na festa da padroeira. O Padre Luiz sabe onde é a casa paroquial. Olha como é bonita a camisa de Nossa Senhora do Livramento da paróquia de Bananeiras. A camisa grande custa R$40. A de criança, de gente miúda, custa R$35. Lucas, vocês sabem, ele é muito simpático e feio. A camisa que o Lucas está vestindo, ela é muito bonita. Lucas, ficaste bonito, Lucas, nessa fotografia, nessa chapa. Fui eu quem fiz essa chapa aqui. Chapa é do tempo antigo, de pitisqueiro, bibelô, cristaleira. Paula Duarte Guimarães, obrigado pela sintonia. Temos pendente a pergunta do Wagner sobre os impactos da produção de energia eólica no ecoturismo.
minha cara Vanúbia Martins. Então, um abraço, Wagner. A gente tem um tempo já de caminhada junto, a articulação do semiárido nesse território da Borborema, né? Então, quando um parque, a gente não gosta muito desse lugar de parque, né? Parque é um lugar bonito de diversão, de alegria. E as usinas solares, elas, primeiro que deixam um rastro de destruição grande, vai mudar completamente esse território, que agora está como crescente para o ecoturismo, as trilhas. A gente não sabe quantas trilhas vão ficar. O que vai sobrar das trilhas da Serra da Caxeixa? O que vai sobrar da imagem da Serra da Caxeixa? Porque a Serra da Caxeixa não é só a serra, né? Tem todo o entorno. E para o ecoturismo, se não me engano, Wagner, mas tem toda uma articulação das comunidades, da produção local, produção de alimento vegetal, produção de alimento animal, que serve aos turistas nesse processo. As pessoas vão estar dentro de um campo gravitacional, que é produzido por esses empreendimentos. Essa é uma primeira coisa. Então, nem todo mundo que vai fazer turismo hoje, depois na Serra da Caxeixa, vai se sentir bem. A gente vai para a Serra da Caxeixa relaxar, caminhar, não escutar barulho da cidade. Então, você vai estar caminhando, escutando barulho, um som infernal, como dizem as mulheres lá de Caetés, desses aerogeradores, e isso vai reduzir muito o turismo nesse lugar, né? Porque vai ficar impossível a produção. Já temos pesquisa dizendo que reduz a produção vegetal, reduz a produção animal, os animais não reproduzem, a própria terra vai dando sinal de esgotamento. E como é que essas famílias vão viver, né? Como é que se sustenta o turismo indo comprar feijão, um turismo ecológico, indo comprar feijão envenenado em Campina Grande, indo comprar milho transgênico em Campina Grande? Como é que você pode dizer que isso é ecoturismo, né? Eles têm um propósito de ecoturismo, tendo também por base os princípios da agroecologia, que é hoje... Do ponto de vista estético, é feio, né? A coisa feia. Você pega a paisagem aqui de São Bento, aqui, a gente vai para Araruna, era tudo tão bonito, e agora mas até isso, aquela danação. Mas até isso, Heraldo, estão tentando convencer a população, colocar no imaginário que os aerogeradores agora que é a beleza e que o turismo vai ser para os aerogeradores. É um negócio impressionante como nós somos, de certo modo, estamos sendo manipulados. Encantados, né? Por como um processo se fosse um encantamento. Porque tem uma lógica de desenvolvimento que não envolve as pessoas, desenvolve, né? Ela separa as pessoas, o local, do que é produção econômica. E nós nos encantamos só com a produção econômica, só com o modelo econômico. E, com o aprofundamento disso, né, a gente produz, inclusive, energia mais barata para comprar mais cara, que a gente já está comprando mais cara, inventaram agora uma segunda taxa, agora nesse dezembro, né? E é isso. Então, as pessoas que estão pagando mais pela energia também vão ter menos dinheiro para visitar a Serra da Caxeixa. Então, é uma interferência brutal nesse lugar. Não sei se Claudionor quer completar. Colocando o seguinte, há disputas de território, né? Então, existem conflitos de uso do solo. Onde chegam as usinas eólicas, né, para fugir do termo parque eólico, onde chegam esses empreendimentos, há a reversão do uso da terra. Então, toda aquela área que era utilizada para determinadas finalidades, para produção agrícola, produção de alimentos, para o turismo local, elas passam a ser revertidas para a geração de energia, porque com isso vem as restrições de uso. Onde são instalados esses empreendimentos, as usinas eólicas, há uma restrição de uso. Então, uma boa parte da área daquele território, ela fica impedida para outros usos. E isso vai comprometer, naturalmente, o uso de uma determinada área com um potencial de turismo local, vai comprometer esse potencial, porque o que vai ser privilegiado, o que vai ser predominante, vai ser a utilização do potencial de geração de energia. Vez agora seria de Isaac Newton, mas o Monsenhor Luiz é o decano dos presentes, levantou a mão. Tem também uma pergunta aqui do professor Rodrigo Ronelli, da Universidade
Federal da Paraíba. Com a palavra, o decano. Sim, eu quero lembrar que este momento é promovido pela igreja local, Dom Aldemiro, a Comissão Pastoral da Terra, e também o Santo Padre Francisco já lançou muitos avisos, palavras, até uma carta para o mundo todo sobre a energia, sobre a vida de hoje, que não fique suja pela injustiça, renovando, mas ficando sujos na injustiça ou não incluindo todo o mundo mais pobre. Praticamente, aqui eu gostaria de dizer que, olhando em São Bento, eu fui de propósito, e também me informando, dou uma pequena informação. As torres podem ser pequenas quando o vento é pouco, mas aí também a empresa não entra. Mas as torres são maiores que as nossas torres de igreja. Tem de 50 metros até 100 metros. Em São Bento, são de 100 metros a torre. E a pá, a hélice, cada hélice tem 3 pá, e a pá tem 50 metros, 60 metros. E tem torres de 120 metros. E tem uma coisa importante, que as prefeituras não sempre se dão conta disso tudo, dos efeitos negativos. Fazem o contrato, aceitam, nesse caminho de renovar a energia, então, não sempre percebem os impactos negativos econômicos, ambientais, sociais. Então, é um aviso tanto para os trabalhadores, as famílias, como também é um aviso simples, amigo, às prefeituras, de estarem atentas quando tem projetos que vêm, até oferecem trabalho no momento da instalação das torres. Tem muito trabalho, mas quando acaba a instalação, não tem mais trabalho, tem limitações, o impacto ambiental, mas o impacto social também é muito grande, é enorme. Devemos estar atentos a tudo isso. A nossa igreja de Guarabira e a Comissão Pastoral da Terra de Campina Grande, do Nordeste, estamos tentando de informar, é uma informação, e também estamos tentando de criar uma consciência de saber o que está acontecendo, uma conscientização, não somente ver acontecer, aceitar a publicidade, energia renovável e pronto. O nosso Estado, este ano, vai ter todo um trabalho de renovação da energia. Uma coisa boa, mas tem que explicar. O povo tem que saber o que está acontecendo. Muito bem, como dizem os advogados, por economia processual, vamos ser mais sucintos. 15 minutos nos separam já do encerramento do programa. Nós todos mais sucintos. Não é carão em ninguém, não. Carão é do tempo antigo também. Isaac Newton. Então, pensando aqui em uma possível solução, né, para não ficar para os nossos ouvintes a imagem, talvez, de que estamos apresentando apenas os problemas, mas uma possível solução para esse problema da energia eólica, né, que afeta a fauna, a flora, também a vida dos camponeses e pequenos agricultores. Qual seria? Existe uma outra forma, projetos que venham a facilitar ou até a melhorar, a resolver esse problema do uso das energias eólicas? Excelente pergunta, Isaac, porque aqui aí nós vamos colocar a questão dos modelos. Os nossos territórios são ricos em potencial de geração de energia elétrica, a partir de fontes eólicas, a partir de fontes solares. Agora, como está sendo feito o aproveitamento desse potencial? O modelo, que é o modelo que nós estamos criticando aqui, é um modelo que entrega para a mão de empresas privadas estrangeiras o direito de explorar, né, esse potencial de geração de energia, o direito de explorar os agricultores camponeses que moram nesses territórios e ficar com a riqueza gerada
pela exploração desses recursos. Esse é o modelo que nós estamos criticando e é o modelo que tem sido implantado no nosso país. Qual é um modelo que nós entendemos que seria o modelo adequado para a gente produzir energia limpa e renovável a partir de fonte eólica e fonte solar? Um modelo que entregasse para as comunidades, né, camponesas o direito de aproveitar, de se aproveitar desses recursos, de gerar energia, de ter renda com a geração dessa energia, de ter o direito a uma energia eficiente e de qualidade com a gestão comunitária, que iria pelo modelo da geração descentralizada de energia. Temos leis que permitem isso, né? A lei 13.400, ou melhor, 14.300, que possibilita a geração descentralizada de energia de forma compartilhada através de associações, de cooperativas. Os assentamentos, né, da reforma agrária seriam sujeitos coletivos para a produção de energia descentralizada das comunidades camponesas, de forma que essa renda ficasse no território, esses recursos energéticos fossem aproveitados pelos próprios territórios, pelas próprias comunidades camponesas, e não entregue para o capital privado estrangeiro, como tem sido agora. Esse é um modelo que nós entendemos que é alternativo e que permite um processo de transição energética justa, democrática, popular, né, e que venha beneficiar os nossos territórios, as nossas comunidades camponesas. Jornal da Integração discutindo hoje a questão, os malefícios, as contradições da geração de energia eólica. Maria do Céu escreveu o seguinte: bom dia, estou na escuta. Abraço para minha amiga Vanúbia, Wagner e todos os ouvintes nessa luta de resistência. E não somos a favor desse modelo centralizado de energia renovável que destrói. Um abraço, amado. O doutor Claudinor tem nos ajudado muito nesse debate junto aos agricultores. E é tão bom que o Padre Luiz está também com a gente nessa luta. Tudo isso escreveu aqui a nossa querida Maria do Céu. Olha a pergunta do professor Rodrigo Ronelli, da Universidade Federal da Paraíba, e em seguida você, Josimar. O professor Rodrigo Ronelli diz: a energia eólica tem se espalhado por todo o país e hoje já verificamos vários impactos ambientais negativos por sua instalação. Minha questão tem relação com o tempo de utilização e o descarte dos aerogeradores. Existe hoje legislação específica para a forma correta em relação a esse descarte? Eu vou começar dando um abraço para o Pai do Céu, né, que está lá, e o pessoal, mas dizer assim para Isaac, tem pesquisas desde 1999 que aponta para o Brasil despontar no mundo como solução para a energia renovável, sendo a energia descentralizada, isso que o Claudionor falou. A pesquisa hoje diz que não precisa expandir mais essa energia nesse formato concentrado, que produziria 4 vezes mais do que já estamos produzindo. Ou seja, o Brasil que já tem uma produção energética quase toda renovável, né? O nosso percentual é muito pouco em relação a outros países, né? Nós estamos buscando para nós uma demanda que não é deste país. Eu acho que é interessante a gente saber disso. Não é uma demanda nossa. O Brasil está propondo, e essas empresas, vender o produto energia, mas, para isso, as nossas comunidades são zonas de sacrifício. Então, essa é uma primeira informação que a gente precisa saber, né? A gente não importou um modelo sem pensar aqui no princípio da precaução, que aí o professor Ronelli, é isso? Rodrigo Ronelli também vai tocar nessa. Tem uma expansão muito grande, mas o Brasil não tem, só importou o modelo da Europa e não regulamentou aqui utilizando o princípio da precaução para proteger, que o princípio da precaução serve para proteger pessoas, meio ambiente. Então, não foi regulamentada a chegada dessa energia, né? Essa regulamentação, não se tendo, a gente tem só uma expansão energética
que está prejudicando muita gente. E não, nós ainda não temos, e nem temos previsão ainda de uma regulamentação para o descarte. Apenas a gente tem participado e participou da construção, né, de um documento, né, para ser entregue, que ele vai avançando nesse processo junto com todo o Nordeste, né, que vai avançando em propostas para que se tenha também regulamentação para o descarte. Mas ainda não temos nada. O que eles dizem é que vão retirar a torre se eles, está lá no contrato, né, doutor Claudio Honor, se for de interesse deles, se ainda servir para eles, mas aqueles 10 toneladas de cimento armado que está lá embaixo, né, não tem nada. 10 toneladas? Assim, eu não tenho exatamente isso, mas são pelo menos, tem muito mais. Eu estou fazendo um cálculo pelos 10 metros de profundidade aí, mas não é exatamente, é muito mais do que isso, que está enterrado debaixo do solo, esquentando ainda, e nós não temos ainda uma regulamentação para isso. Então, o princípio da precaução, que deveria ter sido utilizado, não foi. Aí o que nós temos agora, Padre Luiz, e que a CPT está fazendo uma campanha para que o mundo se mobilize, o Congresso está tentando retirar a função social da terra. Retirando a função social da terra, o que é que acontece? Isso que o Claudio Honor trouxe. É meramente econômico. Se não tem função social a terra, ela é econômica, as pessoas podem morrer. E a gente escutou agora, eu escutei agora de uma pessoa da Guatemala que disse assim, a gente precisa mudar a cara da pobreza. A cara da pobreza é feminina e preta, e o que a gente vai ver nessa ocupação, e tirando esse princípio da precaução, que é ambiental e humana, e retirando a função social da terra, as pessoas serão expulsas sem dó nem piedade, né? E isso, o que significa? Que as pessoas vão morar na rua, vão voltar, ao invés da família de Isaac, que teve condições de criá-lo muito bem no assentamento de reforma agrária, eles vão ter que sair porque o princípio de função social acaba. Então, nós estamos num momento bem difícil. Eu só tenho 3 minutos agora. A Josimar quer perguntar sobre o INCRA. Infelizmente, o tempo Bom dia foi. A todos. Né? Só para o doutor Claudio Honor, qual, de fato, qual é o papel do INCRA, né, nesse processo de instalação dos parques das áreas de assentamento? O INCRA tem um papel fundamental nas áreas de assentamento, né, que é a responsabilidade direta, está na função institucional do INCRA. Então, qual o papel do INCRA nessas áreas de assentamento? É garantir que aquelas áreas de assentamento que têm uma afetação constitucional, elas, na medida em que a área é comprada ou desapropriada pelo governo para atender ao Programa Nacional de Reforma Agrária, essa área está vinculada para esse programa de reforma agrária que não pode coexistir com a exploração de energia naqueles territórios, a não ser que seja o aproveitamento dos recursos energéticos em prol para a própria finalidade de desenvolvimento do assentamento. Então, entregar as áreas de assentamento para as empresas explorarem o potencial energético vai de encontro ao Programa Nacional de Reforma Agrária. E o papel do INCRA é esse, é garantir que aquelas áreas cumpram o seu papel de permitir que os agricultores e agricultoras assentados e assentadas possam ter uma vida digna, produzindo na terra, produzindo alimentos para o seu sustento, né, e para vender nas feiras, nas cidades, e garantir que esse alimento chegue também nas cidades. Então, o papel do INCRA é esse, é garantir um Programa Nacional de Reforma Agrária que não pode coexistir com um modelo de exploração de energia que interfere na produção de alimentos. E é a grande luta da CPT que está lá na nossa missão, que é garantir a autonomia das comunidades. Agora são 8h55. Esse debate tende naturalmente a prosseguir, dada a importância e a gravidade e as consequências que essa história, esse modo de fazer, o jeito como está sendo feito, de tão prejudicial que é para todo mundo no frigir dos ovos. Monsenhor, para concluir, 2 minutos. Eu gostaria Por ainda favor. que falássemos um instante sobre o impacto sobre as pessoas, a saúde das pessoas. Porque, por exemplo, o barulho das hélices,
o impacto que isso tem. Não dormem mais, têm insônia, porque tem uma lei que diz que entre a torre e a casa deveria ser no mínimo 2 quilômetros, e não é observado. Estão no meio das casas. Vão ver em São Bento, muito perto, insônia, estresse, depressão, e a um certo ponto abandonam a casa. É uma imigração, então tem efeitos muito fortes. Se nós não estamos atentos, esta energia boa, limpa, fica suja porque está expulsando, está modificando completamente a vida de famílias. Devem sair. E depois também saúde física. Às vezes manchas no corpo, na pele, não se sentem bem. E além disso, as discussões entre vizinhos, entre o grupo, brigas, tudo isso é um efeito negativo. É positiva a energia eólica, é renovável, mas cuidado com tantos efeitos negativos que, lamentavelmente, não temos ainda explicado bem, pessoalmente, as famílias. Nós vamos fazer outras discussões dessas, com certeza, aqui no Jornal da Integração. Além do que, vocês podem mandar para a gente regularmente material que nós possamos utilizar aqui no cotidiano do programa. Nós, por óbvio, porque é uma preocupação da Diocese de Guarabira, é uma preocupação da CPT, a nossa emissora é da Diocese de Guarabira. Quem escuta a Rádio Integração não escuta uma rádio qualquer. Nós temos um projeto editorial bem claro de defesa dos direitos humanos, da ecologia, do meio ambiente, dos animais, de defesa da família. É compromisso não de Heraldo Luiz, é meu compromisso pessoal também, do meu sacerdócio no jornalismo, como outro dia disse o Monsenhor Luiz. Mas não somente nosso, meu, de Edilson, de Isaac, mas é um compromisso institucional da Diocese de Guarabira. Quando a gente diz que a rádio é diferente, é por conta exatamente dessas questões todas. A CPT contará sempre com o nosso apoio. Sua bênção, Monsenhor. Muito bem. Agradecemos todos os radiovintes, agradecemos Heraldo, Isaac e todos aqui do rádio. Agradecemos Dom Aldemiro que acompanhou e continuemos na defesa dos direitos humanos. A vontade de Deus é a oração, sim, mas a vontade de Deus é que haja os direitos humanos para todos. A saúde, a escola, a vida, a idade adulta, a pensão, ao trabalho, a educação e tantas coisas. Nós trabalhamos em nome de Deus. Na Diocese de Guarabira, de Campina Grande, no Nordeste, a Comissão Pastoral da Terra está a serviço do mundo camponês, dos agricultores. Estamos avisando tantos perigos que estão chegando hoje e que não existiam antes. Deus nos abençoe no trabalho. A nós que trabalhamos aqui usando a palavra e a todo mundo que nos está ouvindo. Obrigado, Deus nos abençoe. Muito obrigado, Monsenhor Luiz. Notícia ruim todo mundo dá, notícia boa ninguém gosta de dar. Essa semana eu estava conversando com o padre José André, o nosso vigário-geral, e ele disse que os melhores programas de rádio são apresentados pelo Senhor. O padre José André me disse que escuta muito a reflexão que o senhor faz lá na Rádio Constelação, nos dias em que o senhor apresenta o Evangelho em sua casa. Se ele estivesse falando mal do senhor, ele não fala mal de ninguém, corriam para lhe dizer. Eu estou lhe dizendo aqui para muito mais pessoas ouvirem. Por exemplo, o programa que o senhor fez sobre Santa Luzia, mas que coisa linda. O senhor até mudou o texto do Evangelho naquele dia para fazer melhor a reflexão sobre o martírio de Santa Luzia. Os seus programas fazem muito bem a todos nós. Obrigado por fazer isso. Não me ponha muito no alto, viu? Pelo amor de Deus. Mas para puxar, a gente puxa ligeirinho também. Vamos encerrar. Obrigado aos convidados. Espero que tenham gostado. Nós gostamos bastante.